Era uma terça-feira comum, daquelas em que o céu está cinza, não chove, mas parece que vai chover a qualquer momento. Sabe aquele dia em que até o clima parece cansado? Era assim que estava o coração de Marina quando ela entrou na igreja vazia, no meio da tarde, sem avisar ninguém, sem planejar. Ela só precisava de um lugar onde pudesse respirar, sem que ninguém pedisse nada dela. Marina tinha 36 anos, 2 filhos pequenos, um casamento que já não era o que costumava ser e uma conta bancária que gritava todo mês. Ela trabalhava das 7 da manhã às 6 da tarde. Depois pegava as crianças na escola, fazia janta, ajudava com o dever de casa, colocava os pequenos para dormir e quando finalmente deitava na cama, seu marido já estava dormindo, ou fingindo que estava. Era difícil saber a diferença nos últimos tempos. Ela sentou no último banco da igreja. Não queria ser vista, não queria conversar, só queria descansar. Mas até descansar parecia um luxo que ela não podia se dar, porque mesmo ali, sentada naquele banco de madeira fria, sua mente não parava. A conta de luz que venceria na sexta, o sapato do filho que estava apertado, a reunião na escola sobre o comportamento da filha, a mãe que ligava todo dia cobrando visita, o marido que mal olhava para ela. E ali, naquela igreja vazia e silenciosa, Marina começou a chorar. Não era um choro bonito, daqueles que a gente vê nos filmes. Era um choro cansado, pesado, de quem já não aguenta mais carregar tanta coisa sozinha. Ela chorava baixinho, com medo de que alguém entrasse e a visse assim tão quebrada, tão pequena. Foi quando ela ouviu uma voz suave, mais presente. "Posso sentar aqui ao seu lado?" Marina levantou o rosto rapidamente, limpando as lágrimas com as costas da mão. Era Padre Antônio, o pároco daquela comunidade. Ele tinha uns 60 anos, cabelos grisalhos e aquele jeito sereno de quem já viu muita dor na vida e aprendeu que o silêncio, às vezes, vale mais que 1000 palavras. "Desculpa, padre, eu já estava saindo", Marina disse, levantando-se rapidamente. "Não precisa sair por minha causa", ele respondeu, sentando-se no banco ao lado. "Às vezes, a gente vem aqui justamente porque precisa de um lugar para não precisar fingir que está bem." Marina parou. Aquelas palavras acertaram em cheio. Ela sentou-se novamente, devagar, e ficou em silêncio. O padre não apressou nada. Ele simplesmente ficou ali, presente, esperando. Não era a espera impaciente de quem quer logo resolver o problema. Era a espera amorosa de quem sabe que a dor precisa de tempo para encontrar palavras. Depois de alguns minutos, Marina sussurrou: "Padre, eu não sei mais o que fazer. Eu acordo todo dia e sinto que estou carregando o mundo nas costas. E por mais que eu faça, nunca é suficiente. Meus filhos precisam de mim, meu marido nem sei mais se precisa, meu trabalho me consome, minha família me cobra e eu só queria sumir, só por um dia, só para respirar." O padre olhou para ela com aqueles olhos que já tinham ouvido tantas histórias parecidas, mas que nunca deixavam de se importar com cada uma delas como se fosse a primeira vez. "Marina, eu sabe o que eu faço quando acordo de manhã, antes de qualquer coisa?" Ela balançou a cabeça, olhando para ele com curiosidade. "Eu fico alguns minutos apenas respirando, só respirando. E enquanto respiro, eu agradeço. Agradeço por estar vivo, agradeço por ter mais um dia, agradeço pelas coisas boas e pelas difíceis também, porque as difíceis me ensinam a depender de Deus." Marina deu um sorriso fraco. "Padre, eu já não sei mais nem como agradecer. Tudo na minha vida parece estar desmoronando. Posso te contar uma coisa?" O padre perguntou com um tom de quem ia compartilhar algo importante. "Tem uma história que eu sempre lembro quando vejo pessoas cansadas como você. Vou te contar e quero que você ouça com o coração, não só com a cabeça." Marina assentiu, limpando mais uma lágrima que insistia em cair. Há muitos anos, conheci um homem que trabalhava quebrando pedras numa pedreira. Todo dia, ele pegava um martelo, batia nas pedras enormes e ia quebrando, quebrando, quebrando. O trabalho era duro, pesado, cansativo.
Um dia, um menino passou por ali e perguntou para ele: "O senhor não cansa de bater nessas pedras todo dia?" E sabe o que ele respondeu? "Filho, eu não estou quebrando pedras, eu estou construindo uma catedral." Marina, ele olhava para o mesmo trabalho duro que todo mundo via, mas enxergava um propósito maior. Ele sabia que cada pedra quebrada tinha um sentido. Cada golpe de martelo era parte de algo lindo que estava sendo construído. Marina ficou em silêncio, absorvendo aquelas palavras. O padre continuou: "Sabe por que eu te contei isso? Porque às vezes a gente está tão cansado de bater nas pedras da vida, de enfrentar as contas, os problemas, as cobranças, que esquece que está construindo algo. Você está construindo uma família, está construindo o caráter dos seus filhos, está construindo a sua própria fé, mesmo quando parece que ela está fraca. E Deus vê cada esforço seu, cada lágrima, cada noite mal dormida." "Mas, padre," Marina interrompeu, com a voz embargada, "e se eu não estiver conseguindo? E se meus filhos crescerem e verem que a mãe deles era só uma mulher cansada que não tinha tempo para eles? E se meu marido acabar porque eu não tenho mais energia para lutar?" Ele respirou fundo. "Marina, escuta o que eu vou te dizer agora e guarda no coração. Você não precisa ser perfeita. Você não precisa dar conta de tudo. Você não precisa ser forte todo o tempo. Sabe por quê? Porque você não foi feita para carregar tudo sozinha. Deus nunca pediu isso de você. Ele quer dividir esse peso com você, mas você precisa deixar. Você precisa parar de achar que precisa resolver tudo, controlar tudo, ser tudo para todo mundo." Ele fez uma pausa, deixando as palavras penetrarem fundo. "Seus filhos não precisam de uma mãe perfeita. Eles precisam de uma mãe presente. E presente não significa estar fisicamente ali o tempo todo fazendo tudo. Significa estar de coração aberto, mesmo quando está cansada. Significa mostrar para eles que a vida tem dificuldades, mas que a gente não desiste, que a gente busca forças em Deus, que a gente pede ajuda quando precisa. E isso é o que vai formar o caráter deles." Marina sentiu algo se movendo dentro dela. Uma mistura de alívio e tristeza. Alívio por ouvir que não precisava ser perfeita. Tristeza por perceber quanto tempo tinha perdido tentando ser assim. E quanto ao seu marido, o padre continuou, com um tom mais suave ainda: "Quando foi a última vez que você e seu marido conversaram de verdade? Não sobre conta, não sobre criança, não sobre problema, mas sobre como vocês estão, sobre o que sentem, sobre o que sonham." Marina pensou. Não conseguia lembrar. Talvez meses, talvez anos. "Sabe, Marina, o casamento é como uma planta. Se a gente não rega, ela seca. E não adianta jogar um balde de água de vez em quando. Precisa regar todo dia, um pouquinho. Um olhar, um abraço, uma palavra gentil, um momento só de vocês, mesmo que seja 5 minutos antes de dormir, mas um momento verdadeiro. E quando a gente não tem força nem para isso, é hora de pedir para Deus regar por nós. É hora de orar juntos, mesmo que seja difícil, mesmo que pareça estranho no começo." As palavras do padre estavam tocando lugares dentro de Marina que ela esqueceu que existiam. Lugares machucados, mas que ainda podiam ser curados. "Padre, eu quero tentar, mas eu tenho tanto medo de falhar, de não conseguir mudar nada." "Olha para mim," o padre disse com aquela autoridade amorosa de quem fala em nome de algo maior. "Você não vai mudar tudo de uma vez. E não precisa. Mas você pode começar hoje. Pode começar agora. Pode escolher confiar que Deus está com você, que Ele não te abandona, que Ele conhece cada peso que você carrega e que Ele quer te ajudar a carregar. Você não está sozinha, Marina. Nunca esteve." Uma lágrima caiu, mas dessa vez era diferente. Não era uma lágrima de desespero. Era uma lágrima de quem está começando a se permitir sentir esperança de novo. "Sabe o que você vai fazer quando sair daqui?" O padre perguntou com um sorriso gentil. "Você vai para casa, vai abraçar seus filhos e vai dizer para eles que você os ama. Só isso. Não precisa fazer nada espetacular. Só precisa estar ali, de verdade. E quando eles dormirem, você vai sentar com seu marido, nem que seja 5 minutos,
e vai perguntar como foi o dia dele. Vai olhar nos olhos dele e vai pedir para Deus ajudar a reconstruir o que parece quebrado. Um dia de cada vez. Marina assentiu, sentindo uma força pequena, mas real, crescendo dentro dela. E tem mais uma coisa, o padre acrescentou com um sorriso gentil. Você vai reservar 10 minutos do seu dia, todo dia, para ficar só você e Deus. Pode ser de manhã cedo, antes de todo mundo acordar, pode ser à noite, depois que todos dormirem, pode ser no ônibus, no trajeto para o trabalho, não importa onde, mas você vai parar, respirar e falar com Ele. Não precisa ser uma oração bonita, pode ser só: Deus, estou cansado, me ajuda. Ele entende, Ele sempre entende. O silêncio voltou, mas agora era um silêncio diferente. Não era o silêncio pesado do desespero, era o silêncio cheio de paz de quem encontrou um pouco de chão firme debaixo dos pés. Posso orar com você antes de você ir? O padre perguntou. Por favor. Marina respondeu, fechando os olhos. O padre colocou a mão gentilmente no ombro dela e começou a orar. Não era uma oração decorada, formal, distante. Era uma conversa verdadeira com Deus, cheia de amor e de fé. Senhor, aqui está a Marina. Ela está cansada. Ela carregou o peso demais por tempo demais e agora precisa de ti. Coloca a tua mão sobre ela. Tira esse fardo pesado dos ombros dela e coloca no teu colo. Ensina ela a descansar em ti. Dá a ela força para os dias difíceis, sabedoria para as decisões que precisa tomar e amor para continuar cuidando da família dela. Restaura o casamento dela, Senhor. Traz de volta o amor, a cumplicidade, a alegria. Abençoa os filhos dela, protege essa família e lembra ela todos os dias de que ela não está sozinha, de que tu estás com ela, sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Marina repetiu, com a voz embargada, mas cheia de uma paz que ela não sentia muito. Ela abriu os olhos e olhou para o padre. Obrigada, padre. De coração. Obrigada por me ouvir, por não julgar, por me lembrar de que ainda há esperança. Marina, ele disse levantando-se e segurando as duas mãos dela com carinho. Lembra disso. Você é mais forte do que imagina, não pela sua própria força, mas pela força de Deus que vive em você. E sempre que sentir que está fraquejando, volta aqui, volta para esse banco, volta para conversar com ele ou comigo. As portas dessa casa estão sempre abertas para você. Marina saiu da igreja com passos mais leves. O céu ainda estava cinza, mas agora parecia que ia clarear. E dentro dela, algo tinha mudado. Não era que os problemas tinham desaparecido. A conta de luz ainda venceria na sexta. O sapato do filho ainda estava apertado. O casamento ainda precisava de cuidado. Mas agora ela sabia que não precisava carregar tudo sozinha. Agora ela sabia que podia pedir ajuda, que podia confiar, que podia recomeçar. E naquela noite, ela fez exatamente o que o padre tinha dito. Abraçou os filhos, olhou nos olhos do marido e, pela primeira vez em muito tempo, eles conversaram, de verdade, sobre medo, sobre cansaço, sobre amor, sobre recomeço. E antes de dormir, juntos, de mãos dadas, eles fizeram uma oração simples. Deus, ajuda a gente. E Deus ouviu. Meu querido, minha querida que está lendo essa história agora, talvez você seja como a Marina. Talvez você esteja carregando peso demais. Talvez você esteja cansado, sem forças, sentindo que ninguém te vê, ninguém te entende. Eu quero que você saiba de uma coisa. Deus te vê. Ele conhece cada dor sua, cada lágrima que você derramou, cada noite que você não conseguiu dormir, e Ele quer te ajudar. Mas você precisa permitir.
Você precisa parar de achar que tem que dar conta de tudo sozinho. Hoje, agora, nesse momento, eu vou orar por você. E eu quero que você ore comigo do fundo do coração. Senhor Jesus, eu estou cansado. Eu carreguei peso demais, por tempo demais. Eu tentei fazer tudo sozinho e não consegui. Hoje eu entrego tudo nas tuas mãos. Meus medos, minhas angústias, meus problemas, minha família, meu trabalho, meu coração ferido. Toma tudo, Senhor. E me ensina a viver um dia de cada vez, confiando em Ti. Me dá forças quando eu não tiver. Me dá paz quando tudo parecer caos. E me lembra todos os dias de que eu não estou sozinho, de que Tu estás comigo, sempre. Em nome de Jesus, amém. Vá em paz, filho amado. Vá em paz, filha amada. Deus está com você.